É muita coincidência essas sessões não estarem acontecendo no momento que a gente está vivendo no país. Uma ditadura avançando no nosso país, não apenas no judiciário, mas a gente vendo as declarações que estão acontecendo de desrespeito ao parlamento do ministro da Justiça, Flávio Dino, que não conseguiu o que queria, que era a aprovação do PL da censura 2630, que na semana passada a maioria dos deputados que foram contactados por você, brasileiro, resolveram repensar e a maioria ia votar contra. E aí o presidente Arthur Lira, que comete uma fala absurda, dizendo que só ia botar para votar se fosse para vencer, retira de pauta. Foi uma vitória do brasileiro que está mobilizado e está organizado, mas não parou por aí não. Retirou, como a gente diz no futebol, tirou de tempo para depois colocar na hora que tivesse mais favorável, porque às vezes as coisas se votam na calada da noite, às vezes as coisas se votam em véspera de feriado, né? E a gente precisa continuar atentos, junto aos nossos deputados federais, mobilizados para que eles não aprovem esse PL da censura, que já passou aqui pelo Senado, e eu votei contra em 2020, passou por uma margem muito apertada, se eu não me engano foram 8 votos. Agora, estão tentando passar na Câmara, se tiver modificação, volta para o Senado, para ser sancionado pelo presidente da República, porque aqui o Senado, a maioria é governista. Nós vamos precisar muito da sociedade juntos, da mesma forma que está acontecendo na Câmara. Se passar na Câmara, a gente tem que derrotar isso lá, mas se passar, que a gente possa trabalhar junto com vocês aqui, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, como tem que ser. Por mim, esse plenário estava sempre cheio de brasileiros, seja de esquerda, de direita, de centro, junto com os parlamentares. Isso dá uma força importante para a gente sair dessa bolha, dessa ilha da fantasia que é Brasília. Eu queria dizer para vocês que o governo não ficou satisfeito com isso, e nem o Supremo Tribunal Federal não ficaram satisfeitos com a derrota inicial, com a vitória parcial sua, do brasileiro que quer liberdade, que quer ter o direito de se manifestar sem ser cerceado. E o ministro Flávio Dino, olha, 2 coisas que aconteceram logo após essa vitória parcial, que foi a retirada de pauta do PL da censura. O ministro Flávio Dino dá uma entrevista irresponsável, mas que revela o que é que está por trás, onde ele desrespeita o parlamento brasileiro. Ele desrespeitou a Câmara dos Deputados e desrespeitou o Senado Federal, como se isso aqui não existisse. Se a gente não se manifestar, nossa equipe já está vendo medidas para tomar com relação a isso, fortes medidas. Fecha isso aqui, é isso que querem? Porque vocês assistiram o que aconteceu. Ele vai para uma entrevista e diz com todas as palavras. Primeiro, se a deliberação do Congresso Nacional não acontecer, ela vai vir por decisões administrativas, inclusive do governo Lula, do Ministério da Justiça, que ele é o titular. E terceiro, pelo Poder Judiciário. Ou seja, o tom da sua fala evidenciou uma imposição ditatorial, que diz que vai fazer na marra, de qualquer jeito. E isso mostra que a gente não tem democracia no Brasil. Uma fala dessa, arrogante, prepotente, que desconsidera o parlamento brasileiro, que foi eleito diretamente por você, é algo surreal que a gente está vendo no Brasil. E aí não fica por isso não. Depois que tem essa declaração do Flávio Dino, do ministro da Justiça, vem
um processo que existe desde 2017, o recurso extraordinário por marco legal civil na internet do Brasil, aprovado também aqui pelo Congresso, por todos os parlamentares, sancionados pelo presidente da época. E o ministro Toffoli diz que vai e libera, ele libera a deliberação desse recurso extraordinário que está parado desde 2017. Ou seja, mais um recado reforçando o que o Flávio Dino falou. O que é isso? É uma dobradinha que eles estão fazendo, escancarada, perderam completamente o pudor para cercear o povo brasileiro? Ou seja, parece aquele menino que briga, que é dono da bola, e quando a coisa não acontece do jeito que ele quer, que o time dele ganha, ele pega a bola, leva e deixa todo mundo. É esse o parlamento que o Brasil quer, que nos trouxe, que nos paga altos salários. Custo de 5 bilhões de reais só o Senado. B de bola e de índio, para funcionar por ano, com seu dinheiro do contribuinte. Aí vem uma fala dessa, de dois poderes da República, do Executivo e do Judiciário, falando que vai resolver na marra, se o Congresso não resolver, e o Congresso deliberando sobre o assunto. Que às vezes você não votar um assunto é o que você está dizendo, que não quer. E aí você não ouve uma palavra do presidente da Câmara, do presidente do Senado, repudiando isso. Ou seja, se ajoelhando. A sociedade está muito incomodada com isso. Eu fui nesse final de semana participar de um evento em Belo Horizonte e fiquei impressionado não apenas no evento, que era um evento organizado de conservadores no Brasil. Eu andei nas ruas, conversei com as pessoas, nas praças e no aeroporto. Impressionante como a sociedade está incomodada com o que está acontecendo, com a injustiça que está acontecendo no país, com a tirania, que é uma justiça de um homem só. Mas na verdade não é um, porque os outros dão a guarida, lá da Corte Suprema. Decisões que colocam na prisão um homem há mais de 100 dias, chegando aí 4 meses, como Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, um policial federal que nunca teve nada na vida que comprometesse a sua conduta ética. Joga o cara na prisão sem o devido processo legal. A PGR dizendo contra, que ele já devia estar respondendo em liberdade. Uma pessoa que está depressiva, porque é um pai de família, que valoriza a família, que é apegado às filhas pequenas, que não tem idade para visitá-lo. Nós não estamos falando aqui de clemência, de compaixão, de humanidade, que isso é um sentimento intrínseco à alma da gente. Mas é de um vilipêndio da Constituição Federal. O cara é acusado de quê? Cadê a prova contra ele? Se nós temos aí dezenas de corruptos, centenas, juntando traficantes e corruptos, alguns com um só com condenação de 400 anos, vai para casa. O que está acontecendo com o Brasil? Os valores completamente invertidos com relação... Até quando nós vamos aguentar isso? E a população cansada, assistindo tudo, mas com receio, porque narrativas são impostas a partir daqueles atos deploráveis do dia 8 de janeiro, que eu espero estar na CPMI para buscar a verdade sobre aquilo. Se tiver gente de direita, de esquerda, de centro, infiltrado, tem que punir por ação. Mas o governo federal, se tiver sido omisso, tem também que punir pela omissão, ser punido pela omissão, que é crime aqui no Brasil. Eles que, segundo a ABIN, foram avisados, o governo Lula, de que o objetivo dos atos do dia 8 era destruir fisicamente o patrimônio público daqui do Senado, da Câmara dos Deputados, do STF e do Palácio do Planalto. O que é que o governo Lula fez?
desmobilizou a guarda presidencial horas antes do ataque, sabendo que aquilo, segundo o relatório da ABIN, que foi vazado, assim como as imagens que o Lula decretou sigilo, o governo Lula decretou sigilo. Por quê? O que é que tem a esconder? E aí vazaram imagens do ministro dele, do Lula, ali conversando com as pessoas, a equipe dele entregando água para os invasores. É muito estranho tudo isso. A verdade nós precisamos ir buscar. E eu espero fazer esse papel com muito equilíbrio e com independência, para buscar a verdade, doa a quem doer.